Beleza, está aparecendo aí para vocês. Espero que sim. Vou colocar em modo de apresentação aqui. Espero que não suma da tela. Modo de apresentação. É isso aí. Qualquer coisa também, parece que até no final vai ter o chat, né? Qualquer coisa, se quiserem me avisar, se não estiver aparecendo mais na tela e tal, podem também comentar. O Tiago e o Frederico podem falar no chat, porque eu estou com duas telas aqui. Quando eu olho assim, igual eu estou olhando agora, eu estou olhando para o chat, eu estou olhando para o Google Meet. E quando eu olho para a apresentação, eu fico meio de lado, porque a apresentação está em outra tela. E por isso que às vezes eu vou ficar de lado aqui, porque eu vou estar falando da apresentação. Então vamos lá. Como já foi apresentado aí, né, o tema, mineração de dados, a inteligência competitiva, e falar mais por alto, só dar um leve caminho das pedras, né? Se bem que pedras são pesadas, mas um leve caminho das pedras para ajudar nessa questão da informação, porque hoje em dia a gente já está há muitos anos vivendo na era da informação e a gente já viu até, infelizmente, questões até corruptas de informações privilegiadas. Percebe-se que as empresas, as instituições, qualquer projeto que você quer fazer na vida, no meio político, no meio econômico, no meio social, informação é ouro, tesouro. Se você tem uma informação privilegiada, sendo isso lícito ou não, na prática você vai acabar sendo beneficiado, porque informação é que é o vital, e aí no âmbito das organizações, essa inteligência competitiva é quando você tem as informações de forma assertiva, quando você tem as suas informações trabalhadas de forma competitiva, e você trabalha essas informações de forma inteligente, é um resumão do que seria a inteligência competitiva hoje no mundo da TI, né, dos sistemas de informação. E a gente tem que lembrar que agora as empresas e a TI já tem muitos anos, elas estão bem de mãos dadas, né? Você não abre agora uma empresa para ter médio, grande porte sem um sistema de informação. Ficou na planilha ou no papel, a coisa começa a complicar em relação à competição com os outros, né? Então, beleza, lá vai eu aqui apresentar, então, bora, né? Porque, para não delongar aí a noite, vamos lá. Então, olha só, em 2019, como estavam os dados em 2019, né? Você sabe o quanto de dado que é gerado por minuto no planeta Terra? Porque, olha só, são 100 por minuto, eu estou falando por minuto. 188 milhões de e-mails são enviados. 4,5 milhões de vídeos são assistidos, principalmente no YouTube. Eu coloquei o símbolo aí dos principais, né? 511.200 tweets são postados. 9 mil viagens de Uber são iniciadas no aplicativo. Mesmo tendo o POP e outras empresas. 4,5 milhões de pesquisas que o pessoal vai pesquisando no Google, 55 mil fotos e 277 mil stories que o pessoal fica lá no Instagram e os usuários vão postando. Mais de 18 milhões de mensagens são enviadas em mensagem de texto, WhatsApp, mensagem qualquer aplicativo de mensagem. 390 mil aplicativos são baixados, tanto de joguinho ou aplicativos úteis, se bem que, dependendo do estresse da pandemia, um joguinho é bastante útil também. Então, a pessoa pode até não gostar, ou ver que o joguinho não é lá grandes coisas, ou que baixou o Telegram, porque o WhatsApp parou, aí preferiu o Telegram. Sempre está baixando, desinstala, mas por minuto tem essa movimentação. Vocês não concordam comigo que uma movimentação desse porte, uma movimentação desse jeito de dados, já não é interessante guardar e analisar isso depois? E como que você guarda tanta informação assim se você não estruturar seu banco de dados, se você não tiver nada estruturado?
E desde que você... Tá, aí tem um jeito de você estruturar. Tem muita empresa que tem isso estruturado. Mas aí você guarda tanta informação de forma estruturada ou não estruturada, e aí como que você vai ler depois? Por exemplo, você tem uma empresa aí, um supermercado, e aí bombou, ou uma empresa um aplicativo, uma ideia que você teve aí, o negócio bombou, você está tendo mais de 20 mil acessos, né? As pessoas estão indo no seu estabelecimento, você está tendo mais de 330 mil vendas por mês. Depois de uns 5 anos, 330 mil vendas por mês. Depois de 5 anos, se você vai gerar um relatório, vai um Excel com todas as vendas, e aí? Você humanamente possível, você consegue analisar uma quantidade, um relatório desse? Um relatório vai ter 88 mil páginas. Para quê? Vai te ajudar em quê? Que decisão você vai tomar? Então, se você não sumarizar os dados, se não conseguir colocar inteligência trabalhando em cima dos dados, por isso que está bombando a questão de inteligência artificial, o negócio não vai para frente, você não consegue analisar, você não sabe tomar a decisão. Tá, e se eu me perder, como que eu consigo, então, analisar os dados para não dar nenhuma tela azul da morte aí na minha empresa e bagunçar a minha coisa? Bem, primeiro vamos pensar como que funciona a importância dos sistemas de informação, principalmente sistemas de informação gerenciais, o SIG, né? Essa aí é uma figura muito famosa, né? Tem nos livros do Lauman Laudo. Sistema de informação gerencial, o que é hoje? E aí essa figura vai ser importante para eu falar outros pontos de vista aqui. Porque a sua organização, você tem um ambiente lá da sua empresa, a sua organização ela tem o modelo de negócio. Então, para você montar uma empresa, você foi e montou lá um modelo de negócio. Beleza? Tranquilo. Só que antigamente, eu vou até comentar isso no slide lá para frente, antigamente o pessoal focava, o foco das atenções era o modelo de negócio. Mas só que as coisas hoje são mais dinâmicas. Não é que você vai deixar o modelo de negócio de lado, mas ele não pode ser o foco mais, pelo menos sozinho, né? O modelo de negócio, hoje em dia, você tem que ter um sistema de informação. E um sistema de informação, ele é perfeito para você, para gerenciar os seus dados, os sistemas de informação gerenciais, quando aquele sistema de informação que você contratou, que você mandou fazer, ele representa e executa da melhor forma possível o seu modelo de negócio. Quando um sistema de informação consegue executar da melhor forma possível o modelo de negócio, você começa a ter força, agilidade competitiva, né? E aí você não perde nenhuma análise de dados dentro da sua empresa em relação aos seus clientes ou até dentro dos seus departamentos. Mas a questão é a seguinte, todo sistema de informação, se você já compra ele pronto, ele tem que ser adaptado. Se você manda fazer exclusivo para sua organização, aí fica muito caro, porque é algo bem personalizado. O que importa é você tentar casar essa questão de achar algo pronto para agilizar as suas análises e também, ou mandar fazer algo muito personalizado, você tenta balancear isso. A questão só vai ter utilidade, um sistema de informação vai ser excelente para você se ele, é muito difícil rodar 100%, mas a engenharia de software é uma área da computação que mostra que é difícil. A ideia do que o cliente da empresa pediu e o que vai ser feito pela TI, pela informática, pelo profissional que vai desenvolver o sistema, é muito difícil casar 100% uma ideia com a outra e com a sua execução, mas o melhor sistema de informação é aquele que vai casar o melhor possível em relação ao seu modelo de negócio. Um sistema praticamente rodando o seu modelo de negócio. Não tem nenhuma gambiarra para rodar o seu modelo de negócio. E aí, beleza, aí você já começa a ter a agilidade competitiva. E aí, o que está no núcleo de um sistema de informação? O que está no núcleo de um sistema de informação é o banco de dados. Então, o banco de dados começa a ser o tesouro da sua empresa. E aí, quanto mais dados você tiver, você vai depois precisar de mastigar isso melhor, porque começa a ficar dado demais. Então, dentro da sua organização, a sua organização, ela
recebe influências externas, que a gente chama de stakeholders, né? Pode ser externas ou internas, né? Então tem fornecedores, tem clientes, tem agências reguladoras, tem acionistas, tem concorrentes, os stakeholders do seu negócio. Agora, os stakeholders, eles não giram em torno do seu modelo de negócio, eles giram em torno do mapeamento que o sistema de informação que roda o seu modelo de negócio, o mapeamento mais interessante que esse sistema de informação rodar. E se esse sistema de informação guarda essas informações, esses dados que ficam transitando sobre esses stakeholders, então o seu banco de dados é valioso, só que você tem que saber como analisar dele. E aí, dentro de um sistema de informação, à medida que vão entrando esses dados, essas informações, que é a entrada, o sistema de informação para gerenciar o melhor modelo de negócio é aquele que vai processar, classificar, organizar e calcular da melhor forma possível para gerar alguma saída, para gerar algum relatório, gerar algum padrão que depois você vai analisar para você tomar uma decisão dentro da sua empresa. E esses relatórios, e esses padrões, e essas descobertas, e essas pesquisas que vão saindo, perdão, com o uso do seu sistema, vai dando feedback para a entrada, ou seja, realimenta o banco de dados do seu sistema as experiências informacionais que os stakeholders e os funcionários vão tendo dentro daquele sistema. Depois de todo esse processo, essa classificação, organização e o cálculo dos dados. Toda essa vivência ao longo do tempo, além das informações geradas, vai gerar conhecimento. E aí é muito importante você ter uma base de conhecimento dentro da sua empresa. Então, olha só, o que dá a inteligência competitiva? Agora, hoje em dia, com todos os consumidores teoricamente disponíveis a todas as corporações, porque agora você monta uma empresa, como é aplicativo, tudo online, qualquer um está disponível, então a gente chama de computação ubíqua, né? Tem um conceito mais profundo. Então, como a gente está nessa quinta onda dos aplicativos, tudo é aplicativo, então qualquer empresa vê a outra empresa, qualquer empresa vê o cliente, qualquer cliente vê qualquer empresa. Então, como está tudo conectado, então a gente precisa agora ter um diferencial para ter inteligência competitiva. Aí você já começa a trabalhar com processos de fidelidade ou programas de fidelização. Você começa a customizar ou personalizar o atendimento do cliente da melhor forma possível, que você e os seus diretores, gerentes, conversar da melhor forma possível, personalizar. Então, tem até técnicas de como customizar, porque se você customizar muito raso, superfície, seu concorrente realmente entender o seu cliente, ele leva o seu cliente embora. Então, a inteligência está ligada aos negócios. Mas só que para isso você tem que arrumar a casa. Quando eu falo assim, o que é arrumar a casa? Você tem que arrumar esse processo do sistema de informação, a melhor forma do sistema de informação rodar e analisar o seu banco de dados. Se você deixar o seu banco de dados só servindo, que antigamente ele era para isso, mas hoje não. Se você deixar os seus dados servindo só para guardar dados, consultar, alterar alguma coisinha, e aí imprime um relatório aqui, outra colar, alguém vai passar na sua frente. Você tem que arrumar a casa. Então, para arrumar a casa, você tem que entender as dimensões de um SIG, de um sistema de informação gerencial. E o foco, você poder usar esses sistemas de informação com eficiência, com eficácia, você tem que entender que a sua empresa, em torno do sistema de informação, como eu já falei na figura ali passada, além dos stakeholders, dentro da sua empresa existe todo o processo da sua organização, a tecnologia e as pessoas. A gente chama de dimensão organizacional, dimensão humana e a tecnológica. E aí você tem que começar a achar problema. Por favor, se você já montou a sua empresa, só porque você está tirando um lucro aí, você acha que a sua empresa está caminhando bem e não precisa tanto de analisar os dados, você está fadado a fracasso. A empresa é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, igual a gente, graças a Deus está todo mundo aí saudável, show coronavírus e tal. Mas só só da gente estar vivo aqui, tá tomando água, talvez com ansiedade, a saúde mental está indo pro saco, você está esquecendo de tomar água, está acontecendo alguma coisinha no seu rim, você tem que ficar ligado.
Só de estar um organismo vivo tem que ter algum problema. O problema pode não ser grave, mas pode virar uma bola de neve e se tornar grave. Então você tem que olhar para essas dimensões, igual eu listei aí alguns exemplos. Por exemplo, dimensão humana. Se você é do tipo que tem toda a tecnologia possível, os clientes, melhor marketing, tudo, mas não dá treinamento dos seus funcionários, dando um feedback de tempos em tempos, sua empresa vai estagnar, entendeu? Então, olha só, na dimensão tecnológica, você vai ficar usando software ultrapassado que não quer gastar dinheiro com uma nova versão do sistema, ou comprar um sistema, um software mais atualizado? Por quê? Aí você tem que pensar também. É lógico que você não pode ficar seguindo todas as receitas de bolo que fala aí, porque senão você acaba quebrando. Mas tem que ter também inteligência financeira se você quiser ter inteligência competitiva e inteligência de negócio. Então aí, dentro das dimensões organizacionais, você começa a ter conflito político demais dentro da empresa, normal, saudável ter uma discussão política. Agora, conflito a ponto de atrapalhar o modelo de negócio e você vai deixar isso de forma permissiva, é um problema para você. Então, eu listei aí só alguns exemplos, mas lembrando que você tem que ficar ligado com o sistema de informação em torno dele, além dos stakeholders, que eu estou chamando aqui dos influenciadores externos, tem todas essas dimensões internas também. Então você tem que ficar ligado. Isso aqui é o básico na área de administração que o pessoal fala. Então, você tem que olhar agora, como eu já falei, que o seu banco de dados é o tesouro. Você tem que olhar ele como um tesouro. Então, antes o modelo de negócio era o centro das preocupações. Os sistemas eram desenvolvidos baseando-se nos processos, né? Nos procedimentos do dia a dia do modelo de negócio lá na empresa. Cada departamento possui um sistema. Até podia ter colocado que possuía um sistema, porque isso aí já está morrendo. Então você começa a ter coisas muito especializadas, mas só que a salvação do banco de dados está na integração. Então agora qual que é o foco? Tentar achar o melhor sistema de informação ou a melhor adaptabilidade sistêmica do sistema que você tem para o seu modelo de negócio. Quanto mais o sistema de informação praticamente roda o seu modelo de negócio, em termos de dados e de execução e de telas e de conexões, melhor. E aí o banco de dados do SI é que começa a virar o pote de ouro, ele que vira o centro das atenções. E quando você tem um sistema de informação, um SI integrado dentro da empresa, ou seja, o que está acontecendo com o departamento de RH, quando está entrando alguém no departamento de RH, os treinamentos que ele está tendo pelo RH, as advertências que ele está tendo, o sistema de venda, o sistema financeiro, está tudo interligado se você quiser compor e fazer um relatório geral para tomar uma decisão mais assertiva dos rumos da sua empresa. Isso que dá inteligência competitiva. Quando você cria base de conhecimento com os influenciadores externos e base de conhecimento com os influenciadores internos, com a sua dinâmica interna, e você ainda integra esses conhecimentos internos com os externos. É lógico que o sistema de informação não vai divulgar os dados internos da sua empresa lá para fora, mas as coisas lá de fora, juntando com os dados daqui de dentro, você precisa de ter para o seu banco de dados ficar cada vez mais rico, né? E aí, eu estou querendo dar só um conceito aqui. Muitas aulas falam qual que é a diferença entre dado, informação e conhecimento, porque toda hora eu fico falando esses conceitos aqui. Gente, dado é um fato isolado. Por exemplo, se você vai pegar o dado lá, igual a gente que está aqui, eu conheço o professor Tiago, nome é um dado. Aí eu posso pegar lá o nome Tiago Silva, o nome Frederico Alves Sena. Tá, o nome é um dado. Idade é um dado. As fotos de vocês aí, que estão nas bolinhas aí, é um dado. Então a coisa isolada é um dado. E aí cada dado tem um atributo, tem um componente específico no banco de dados que você guarda. E até então as pessoas só estão preocupadas em ficar salvando dados e depois ficar consultando dados. Morreu isso aí, porque agora você
beleza, você tem que focar agora na informação. O que é informação? Um sistema de informação, quando entra dados nele, o objetivo do sistema de informação, até pelo próprio nome dele, é gerar informação para você. Em cima dessa informação, você pode fazer relatórios e tomar decisões. Então, olha só, eu dei aqui um exemplo dos dados, né? Eu estou colocando um código ali, o nome do produto, detergente Bright, café BL Rio, uns nomes doidos aqui, e os preços, né? Então, 1,29, a gente viu que o 331 detergente Bright por R$ 1,29, ou US$ 1,29, ele foi vendido por 3 vezes ali vai mostrando ali as vendas. Tá passando lá no caixa, tá apitando, tá guardando no banco de dados. Agora, depois você vai e gera um relatório, aí já é informação. O que é informação? Quando você tem uma sumarização dos dados e isso faz sentido para a sua organização. Quando você sumariza, quando você agrupa os dados de uma forma que faça sentido para a sua organização. Então, olha a informação. Você gerou um relatório lá mostrando região de vendas noroeste, qual que é o endereço da loja lá, aí o item detergente Bright, quais foram as unidades vendidas e o total de vendas no ano. Com um relatório desse, eu só estou mostrando um relatório do detergente Bright. Aí você pode fazer um relatório em que os campos sumarizam isso por linhas. E aí coloca de forma ordenada quem vende mais no ano, unidades vendidas, e depois quem vende mais unidades vendidas e quem vende mais total do ano. E aí você tomar a decisão de que, esse produto vende muito mais, então vamos focar nesses 3 aqui e virar o carro-chefe da empresa. Mas o carro-chefe não era vender lá o Meerkat? Era, quando eu montei a empresa. Agora não é mais, é hora de adaptar. Detergente Bright agora é o meu carro-chefe, entendeu? Então aí você começa a tomar decisões e rumo, que aí já vai envolver a equipe de marketing, tudo depois. E o que é o conhecimento? Conhecimento ao longo do tempo, é obtido pela experiência em relação ao negócio. Aí você consegue analisar os padrões de informação. Isso aí é um exemplo muito, muito comum. Muitos professores, talvez até o Thiago já tenha falado para vocês, muitos professores da área da informática, da administração, usam esse exemplo. O que é o conhecimento? Igual eu estou mostrando aqui para vocês. O que é o dado? Está lá o código. Você salva o código de barras do produto, o nome do produto, o valor. Se quiser, o dia e a hora que foi vendido. Isso aí é dado. Você está salvando os dados. O que é informação? É você fazer sentido, agrupar os dados, gerar alguma coisa mais sumarizada, juntando vários tipos de dados de uma mesma categoria. Aí o que é conhecimento? É o Walmart lá que descobriu que o padrão de pessoas que compram cerveja no final da tarde de sexta-feira também compram fraldas. Isso é o conhecimento. Aí eles acharam esse padrão, tacaram lá, ao invés de ficar as estantes longe, porque homem, né? Se o homem for lá comprar cerveja e tem que comprar fralda também, talvez está com um neném novo em casa, tem que andar, tem que ir até lá no fundo do supermercado e pela janela ele vê do outro lado uma drogaria Araújo vendendo fralda, e ele lembra que já viu fralda na vitrine, ele compra as coisas que estão aqui, ó, cerveja, a carne, atravessa a rua e vai comprar a fralda. Aí o que você faz? Você descobre, tem esse conhecimento, você descobriu, você teve uma descoberta, um padrão. Aí você coloca as 2 prateleiras, uma do lado da outra, cerveja e fralda. Aí aumentou as vendas desses itens correlacionados em 73%. Então, isso é que é conhecimento. Você pega as informações e descobre padrões. A questão é conseguir analisar esses padrões. Aí a questão é todo o processo que a gente chama de KDD, que é o processo da tomada do conhecimento. Aí como que você faz para você chegar lá, né? Você tem as suas fontes de dados, aí você tem que consolidar os dados, sumarizar os dados, para fazer, gerar informações. Geralmente existe na área da computação, na área de informática, vocês já devem ter falado muito aí de armazenamento em nuvem, computação em nuvem, cloud computing, né? Salvar o cloud, big data, esses termos técnicos.
Isso aí são bancos de dados avançados que têm a ideia de armazém de dados, warehouse do inglês. Então, você pode ter um data warehouse, um armazém de dados, e que seja melhor rodando em nuvem. Você sumariza esses dados e aí você tem uma consolidação dos dados. Ou seja, data warehouse, big data, são bancos de dados para salvar informações. Você começa a salvar informações. Então, ao invés de você focar só em salvar e consultar os dados, você começa a consolidar, sumarizar e armazenar informações. E aí, beleza, aí você tem lá os dados consolidados, os armazéns de dados para gerar as informações. Aí você vai selecionando e pré-processando com o que for fazendo sentido. Então, a informação é o que vai fazendo sentido. Igual eu mostrei lá do relatório lá das unidades vendidas do detergente Bright. Então, aí você vai preparando os dados, você vai selecionando, processando com o que vai fazendo sentido para você, gerando relatórios, consolidando e sumarizando dados, gerando relatórios, e aí você vai e usa um processo de data mining, que a gente chama, né? Que é a mineração dos dados, o termo em inglês. Então, aí você faz o processo de mineração de dados usando alguma ferramenta. Tem muitas no mercado, muitos tipos de consultoria que eu vou falar aqui. Então, aí, através desse processo de mineração de dados, é que vai gerar os padrões e os modelos. Então, na hora que o software, os sistemas de consultoria em data mining, os sistemas de consultoria em mineração de dados, em cima desses... A gente chama de mineração de dados, mas a gente quase chama de mineração de informação. É que o que você foi gerando de informação, realimentando o sistema através daquele feedback que eu mostrei para trás. E aí são dados mais sumarizados, mais preparados, informação nada mais é do que os dados mais preparados e que façam sentido para você. Aí você roda lá um sistema, um software, uma consultoria em cima de mineração de dados, de data mining, e aí vão gerar padrões e modelos. É através da interpretação e avaliação desses padrões e desses modelos é que você gera o conhecimento. Então, ou seja, que gera esse exemplo que eu falei aqui das fraldas e da cerveja do Walmart, por exemplo. Né? Então, assim, esse é o processo de base de conhecimento dos seus dados, né? Que é o KDD do inglês, que é Knowledge Data, né? O conhecimento de dados, né? Então, olha só. Beleza. Você está caminhando com isso. E você já, assim, eu espero que eu tenha falado de forma bem... Estou tentando simplificar o máximo possível, porque eu não quero usar os termos muito técnicos. Mas você já sabe que você... Vamos pensar aqui o passo a passo do que a gente falou, do que eu falei até agora na apresentação. Eu vou abrir um negócio, eu tenho que focar no meu modelo de negócio, mas não só no modelo de negócio, você tem que estar com um modelo de negócio bem consolidado. O próximo passo é você ter um sistema de informação gerencial que represente da melhor maneira possível, é difícil, quase impossível representar 100%, mas que represente da melhor forma possível o seu modelo de negócio. Você tem que correr atrás do sistema de informação com esse tato. Beleza. Em cima do sistema de informação, tem que ver as melhores estratégias que esse sistema de informação está salvando os dados. Então, você tem que ter um banco de dados robusto. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser arquivo, TXT. Você tem que ir atrás de algo bem robusto, algo bem seguro, porque você pode sofrer um ataque de hacker também e perder os dados. Então, aí você começa a focar no banco de dados. Seu banco de dados vai crescendo, ele vai virar um tesouro na sua mão. E aí, em cima dessas fontes de dados, você tem que fazer um processo de consolidação e pensando com a sua equipe as melhores estratégias, os melhores relatórios, para você ir sumarizando esses dados, porque ir gerando, preparando esses dados para gerar informação, para gerar um agrupamento de dados que faça sentido para você e que esse sistema de informação permita que você faça isso de forma rápida. Você não ficar fazendo as coisas muito manuais e perdendo a agilidade competitiva. Beleza.
Com essas informações, esses relatórios que a sua equipe vai decidindo, e essas informações realimentando a fonte de dados, a base de dados, depois você vem com uma consultoria, vem com um software específico para fazer a mineração de dados. Aí você faz o data mining em cima desses dados preparados, dessas fontes de informação. Agora virou fonte de informação. Porque o objetivo é você querer pegar os padrões e modelos que tem naquelas informações. Em cima desses padrões, vai lá interpretar e avaliar com outras técnicas para gerar o conhecimento. Tendo o conhecimento na mão, aí você já toma uma decisão mais assertiva do que só ficar tomando decisão em cima de informação. Tomar decisão em cima de conhecimento é muito valioso para a sua empresa. Então aí, qual que é a diferença? Pesquisa e descoberta, né? Porque toda hora alguém fala, eu tenho que pesquisar algo, eu tenho que descobrir algo. Pesquisa é o que você faz quando você está procurando algo, você está fuçando seu banco de dados, você está procurando, pesquisando coisas, você está fuçando o seu sistema, você está pensando com a sua equipe, gerando relatórios. Relatórios que façam sentido é importante para você para gerar informações. O importante é depois essas informações realimentarem o banco de dados. E o que é descoberta? É quando algo maravilhoso, eu estou chamando de maravilhoso aqui, que é mais na questão lá dos padrões e do conhecimento, é quando algo maravilhoso que você não sabia da existência, igual esse exemplo do pessoal não sabia que quem comprava era praticamente o mesmo público de cerveja e fralda, aí você não sabia nem como buscar e o negócio chegou até você. Como que essa coisa chega até você? Você nem sabia que existia esse padrão e chega até você, através da mineração de dados. Mas tem softwares específicos, mas ele precisa de um banco de dados bem estruturado, um banco de dados bem robusto, com muitas informações. Além dos dados soltos, tem informações interligadas, consolidadas. Roda o software lá de data mining, de mineração de dados, para vir um padrão que você não sabia em cima dos dados. Em cima daquele padrão te dá insights. Opa, isso aí é interessante para a gente mexer. E aí, entra a gestão estratégica. Né? Tudo que eu falei aqui entra a gestão estratégica. Né? E aí vem assim, o processo. Beleza. Qual que é o processo da gestão estratégica? Você tem que analisar a análise das forças e fraquezas internas e externas da sua organização. Essas forças e fraquezas têm que estar melhor representados dentro do sistema de informação, ou o sistema de informação ele tem que permitir esse monitoramento. Por isso que eu estou falando que focar só no modelo de negócio não é o centro das coisas mais. A administração tem o poder de você focar no modelo de negócio, e por isso que hoje em dia, um dos melhores cursos, eu sou da área da computação, e eu faço sempre análise, a minha formação, eu sou cientista da computação, eu formei em ciência da computação. Mas na área da TI agora, da computação, tem muitos cursos, né? Então, os principais é engenharia da computação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação, são os principais. Tem engenharia de software, tem outros cursos também muito bons, tecnólogos também muito bons, sistemas para internet e tal. Mas os principais, eu diria até os três, os principais é SI, Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. E aí eu já estou dando um recado assim, que é algo que a gente está pensando no nosso campus, do IFMG, Campus Ribeirão das Neves, mas fica um recado aí para quem tiver outras pessoas de outras instituições aqui assistindo e tal. Ciência da computação, eu sou formado em ciência da computação, eu amo a área da computação, mas ciência da computação é algo muito focado na ciência que está por trás da computação, para você criar novas tecnologias, principalmente no software. Engenharia da computação está mais focada em novas tecnologias, soluções em hardware. Sistemas de informação é um curso focado em desenvolvimento de sistemas para organizações, para empresas. Então, o melhor casamento que eu acho é uma instituição ter um curso de administração e um curso de sistema de informação. Que aí os dois se dão a mão, aí vem o pessoal da administração com os modelos de negócio e dão os problemas para os alunos de sistemas de informação,
Os alunos de sistema de informação, com base naquela troca de informações, eles vão criar o melhor sistema de informação gerencial para aquele modelo de negócio. E aí os dois cursos crescem juntos e vocês podem criar, por exemplo, se tiver gente dentro da administração criando startups, vai ter gente do curso Sistema de Informação criando o sistema da sua startup. Então aí a coisa voa. Então, por isso que um sistema de informação top é aquele que deixa você até analisar, clicando e compor relatórios, até para você ver, revalidar as forças e fraquezas internas e externas, formular os planos de ação através dos relatórios, executar esses planos de ação, aí já é com a equipe da empresa mesmo, né? O sistema não vai executar o seu plano de ação. E depois, através de novos relatórios que vão realimentando a base de dados, o sistema te dá a oportunidade de você avaliar esses planos. Então, o framework, né, o foco que o sistema de informação gerencial tem que ter, é ele, dependendo de como ele foi feito, ele te ajuda no diagnóstico, formulação, implantação e acompanhamento do seu negócio, da gestão da estratégia da sua empresa. Então, os sistemas de informação hoje não é mais aquela telinha bonitinha, o cadastro dado, ok, cadastro, Ellen de Souza foi cadastrado de sucesso, cliente foi cadastrado de sucesso, produto foi cadastrado de sucesso, passa lá no caixa, e foi cadastrado na venda. Não é mais só para guardar dados. O negócio é gerar base de informação, base de conhecimento. E aí o próprio sistema de informação te ajudar em diagnóstico, formulação. E aí, nos conceitos que estão envolvendo gestão estratégica, que são humanos, né? Aí a equipe, os gestores que vão pensar, beleza. Mas o que puder, o sistema de informação, o próprio sistema de informação puder agilizar as partes automáticas desse processo, agiliza muito o diagnóstico e a formulação para a gestão. E aí o mercado de abrangência, como eu falei, são os bancos de dados avançados. Aí a gente já começa a pensar, é bom o seu negócio e tem muitos dados. Você já começar a pensar em um data warehouse, a gente chama de DW, né? Um data warehouse, um armazém de dados. Aí tem equipes, né? Aí já, ou você tem dentro da sua empresa, ou dentro da sua TI, ou você contrata outsourcing, né? Que são as empresas que programam soluções por fora, né? Aí o desenvolvimento ETL, que a gente chama de carga, que são as cargas de dados, né, das suas fontes de dados para dentro do Data Warehouse. OLAP, que são as técnicas para compor relatórios, que vão ajudar em diagnóstico, formulação lá da gestão estratégica. E, como um todo, com essa troca de dados e essa questão dos bancos de dados avançados serem realimentados por eles mesmos e pelo uso que o sistema de informação tem, aí você tem a inteligência de negócio. Aí já sobe o nível, não é nem inteligência competitiva. Agora você tem inteligência de negócio. Lembre-se, com inteligência competitiva, nem sempre você alcança 100% de inteligência de negócio. Mas com inteligência de negócio, você alcança 100% de inteligência competitiva, que é o Business Intelligence, que aí é o BI. E aí, em torno do BI, é tudo interconectado dentro da empresa, todas as informações do departamento, você gera um Big Data, né, Big Data é grande armazém de dados, né, um grande banco de dados, Big Data, que aí vai processar serviços na nuvem, gerar relatórios, analisar, podendo até interpretar e avaliar e analisar padrões de dados que vai descobrindo. Então, aí, são recursos muito poderosos e para você não gastar muito dinheiro com servidores e computadores muito potentes, por isso que recomenda-se trabalhar com essas coisas na nuvem mesmo. Uma Amazon da vida, contratar o serviço da Amazon, tem alguns planos caros, outros mais ou menos, mas é uma nuvem com milhões de computadores. Imagina milhões de computadores processando seus dados de forma segura, muito mais rápido. É lógico que tem que fazer um contrato lá bonitinho para nenhum dado da sua empresa vazar. Aí tem ferramentas consolidadas, por exemplo, tem professor aqui no IFMG que já utilizou o Power BI, então você pode fazer o Power BI, tem o GF, tem o próprio software, aí são linguagens de programação, se a sua empresa tem uma área de TI que o pessoal sabe desenvolver,
eles podem fazer soluções programando em Python, programando em R. O próprio Excel, com macros avançadas, dá para fazer alguma coisa, mas eu já não sinto muita segurança no Excel. Quando você está trabalhando com uma empresa com 3 milhões de dados por minuto, eu acho que já é uma coisa mais pesada, uma consultoria, usar um Power BI, por exemplo, ou um Jeff, por exemplo. Aí, tá, professor Moisés, você falou isso, você tem algum exemplo seu aí, que você já conseguiu enxergar, analisar informações e ir para a base de conhecimento para resolver algum problema? Sim, tem pesquisas que, através da gestão estratégica de uma equipe, você discutindo e gerando, pegando os dados, gerando informação, relatório e tendo base de conhecimento, você começa a encontrar padrões. Esses padrões que te dão insight, você sabe como resolver algumas coisas. Por exemplo, em 2012 eu trabalhei para o CAPT, Centro de Apoio à Pesquisa sobre Televisão, lotado no Cefet, para trabalhar sobre a análise do discurso. E aí não vou citar aqui, um canal de televisão muito conhecido, e uma empresa de canais também, uma rede de canais, um canal específico de televisão, demandou isso, né, que é um software que precisava de fazer análise do discurso, porque estavam fazendo muitas informações, muitos dados acontecendo, e eles precisariam descobrir os padrões de intencionalidade comunicativa que alguns programas tinham dentro da grade do canal, porque eles estavam querendo decidir que já estava começando uma polarização política, né? Então era bom saber o que estava induzindo mais as pessoas dentro de preceitos políticos do canal. E aí, e também para outras informações, também para pesquisas dentro das universidades sobre jornalismo e análise do discurso. Então aí o software que a gente implementou lá, um software web, olha o que a gente fez lá. Em tempo real, a gente primeiro, né, no Brasil não existe um CEDOC, um Centro de Documentação. Então passa um programa na televisão, passou o Jornal Nacional, você é obrigado a pegar vídeos picados no site lá da Globo. Se você tiver assinatura, você pode tentar pegar o vídeo todo. Se não for assinante, você tem que procurar cada pedacinho, cada notícia vira um arquivo. Se quiser o arquivo inteiro, você tem que logar e ser assinante. Você não consegue baixar, lógico que tem ferramentas que o pessoal fica aí querendo craquear site para baixar as coisas. Mas ainda é muito difícil, porque a equipe de TI deles fica tentando dificultar o tempo todo para você baixar. Então, e no Brasil, diferente da França, por exemplo, a gente conheceu o CEDOC, né, o INATEC de France, lá, que o pessoal conheceu, né? Na época, minha orientadora conheceu, queria viajar, mas não pude viajar. Até hoje eu não conheci fora do Brasil, ainda quero viajar. Mas, na época, eles foram lá no Inatec e é domínio público. Agora, aqui é um falso domínio público. Quando está passando televisão, é domínio público. Se você quiser filmar lá no seu celular, ou na época, antigamente, videocassete, se você quiser filmar, beleza, você filma. Só que aí é para pesquisa sua. Você não pode usar trechos de notícia, você não pode usar coisas do Jornal Nacional, coisas do Rede de Minas, coisas da Rede TV. Você não pode usar para fazer uma pesquisa aprofundada, você publicar um artigo, até ganhar dinheiro. Você não pode usar. Tá na televisão, é domínio público. Parou de passar naquele momento, por exemplo, o programa que passou hoje, se passou hoje 2 horas da tarde, é domínio da TV. E aí você tem que ir lá no site, por isso que é difícil baixar, não é público. Lá na França é público. Mas aí com o CAPT, o Centro de Apoio à Pesquisa e Televisão, na época, eles conversaram com a TV deixou, ó, para vocês formarem uma base de dados própria para poder fazer esses meus relatórios de análise do discurso e obter o conhecimento da intencionalidade comunicativa dos programas da minha grade, aí eu deixo sendo público para vocês pesquisadores. Aí qualquer coisa, se vocês forem apresentar no congresso, aí tem que ter um certificado, uma declaração, que não vai divulgar as coisas e tal. E aí o sistema de informação, a gente fez praticamente isso tudo aqui
essa parte de vermelho é o que eu fiz no meu mestrado. O resto tudo, o que não está de vermelho aqui é as outras pessoas trabalhando, né? Mas no meu mestrado eu fiz bastante coisa. E aqui a gente tentou seguir o máximo do modelo de negócio lá da rede de televisão. Aí a gente pegou aqui vídeos, aí como para ficar disponível para a gente, para não ficar dependendo do site deles, que não ia deixar a gente baixar e já ter passado o negócio na televisão, passa um vídeo lá, uma antena de captura, grava num banco de dados multimídia aqueles vídeos dos programas, catalogado tudo certinho. E aí eu tenho dois bancos de dados. Eu tenho um banco de dados multimídia e um banco de dados de índices. Indexação é uma coisa muito complicada em empresas, principalmente quando vai trabalhar com a mineração de dados, tem que ter uma boa indexação. Então eu tive um próprio banco de dados de índices e um banco de dados multimídia para guardar os vídeos do programa. Aí, paralelamente, à medida que esses vídeos iam sendo salvos, tinha um módulo, eu chamei aqui de Demux, mas o termo não está correto na computação, não. Demux é outra coisa na computação. Eu chamei de Demux porque aí a gente separou lá, enquanto estava sendo salvo, a gente separava quadros, os frames, para fazer uma análise visual, para a gente fazer a indexação, o áudio, tirava o áudio do vídeo, deixava uma lista de imagens, uma lista de frames, de quadros, e o closed caption, a legenda oculta lá da TV. E aí a gente, depois que separava, a gente fazia um índice do próprio vídeo com essas coisas separadas para fazer um banco de dados de índice. Então aqui gravava o vídeo mesmo, e aqui gravava os índices de cada uma das partes que o vídeo tem. Texto, áudio e visual, né, imagem. Né? Beleza. Aí, na indexação manual, isso aqui era automático. O meu programinha já fazia isso. Agora, a indexação automática, a gente fez um formulário que as características gerais e os métodos discursivos não dá ainda. Eu estou trabalhando nisso atualmente. Mas naquela época não dá para extrair métodos discursivos do vídeo, que são a da análise discursiva. Quer dizer, a intencionalidade do apresentador, a forma como o pessoal está sentado. Tem coisas que tem que ser no manual. O cara tem que assistir, é o que o pessoal do Inatec lá da França fazia, e o pessoal dessa rede estava fazendo também. Aí eu fiz um formulário para eles armazenar, para não ficar, porque eles estavam anotando em papel, em planilha e tal. E aí, isso tudo junta o índice do vídeo. O que é índice? Índice é uma coisa para me ajudar a buscar. No Google, quando você vai fazer pesquisas, o índice é através das palavras dentro de um documento. Então, se dentro do documento está escrito lá, eu gosto de batata frita, eu gosto de batata frita, fora o de, que é uma preposição, palavras relevantes, batata frita, não só a batata sozinha, mas a batata frita junto, o gosto talvez não é tão relevante. Essas coisas são armazenadas no índice, que se você digitar batata frita, vai lá no banco de dados, qual que é o índice que tem batata frita? Esse. Está apontando para qual documento? Esse. Aí vai e aparece o PDF lá para você. Então, primeiro, as buscas vão no índice para ficar mais rápido. Não tem jeito você pesquisar um vídeo só tendo o vídeo do banco de dados. Você tem que ter o índice do vídeo para poder buscar o vídeo. Então, aí a gente fez esses dois bancos de dados. Isso tudo é a indexação, que dá um trabalhão para você poder conectar uma informação com a coisa que tem informação. Eu conectar, por exemplo, a imagem da Sandra Nemberg, naquela época, Sandra Nemberg, uma foto dela, conectar essa foto com um vídeo do jornal hoje. Então, formar índices é algo bem complicado. Aí a gente fez um sistema de interface web para o usuário acessar, ele tem direito a ver os gráficos, assistir os vídeos, ver os gráficos sobre essas informações e fazer a análise a avaliação dos vídeos lá. E aí, em cima desse banco de dados, para buscar, é lógico, para buscar, igual eu dei o exemplo aqui da batata frita no Google, é para buscar, dado uma foto, o sistema de recuperação. Recuperação não é porque o vídeo está estragado, não. Recuperação é para buscar. Né? Em cima da análise visual de uma foto, eu sei pelo índice aqui, qual vídeo que eu tenho que buscar.
Através do texto eu faço uma busca textual, através do índice eu sei qual vídeo buscar. E as opções de gráficos e métodos discursivos, através dessa indexação manual, eu sei o índice e sei qual vídeo buscar. E aí o sistema, o pessoal gostou bem, eu não tenho mais contato lá para ver se já avançaram alguma coisa, da época que eu trabalhei com essa coisa. E aí, em cima disso, eles fizeram processos. Um amigo meu, Conceição, Felipe Conceição, publicou artigo minerando dados em cima dos métodos discursivos. Aí descobriu, por exemplo, aí em 2014, aquelas eleições, 2016, aí o pessoal com mineração de dados descobriu que pela análise visual, análise do áudio e do texto, o áudio era um pouco mais abrupto para um determinado candidato numa TV e o mesmo assunto para outra TV era mais leve, aí para o outro candidato era mais abrupto, então eles conseguiram minerar e achar padrões políticos nas TVs. Eles fizeram um trabalho bem legal. Tudo isso por causa da mineração de dados. E por quê? Porque na época, eu acho que até hoje ainda isso é fraco, não tem CEDOC, não tem um centro de documentação de TVs com disponibilidade pública de vídeo. Então, isso aqui foi muito importante fazer esse sistema e depois eles fazendo a mineração de dados em cima. Esse aqui é a carinha do sistema que eu fiz. Ó. Centro de apoio à pesquisa sobre televisão. Esse era o meu grupo de pesquisa aqui. Aí tem os vídeos aqui, Roberto W, aí tinha busca avançada. Eu fiz umas telinhas bacanas, tentando seguir o máximo possível do modelo de negócio que a rede lá queria, né? Para fazer o melhor sistema de informação possível para eles. E eu coloquei aqui, foi a pesquisa que eu fiz lá no mestrado. Aí depois, em 2018, aí a gente já foi trabalhar com outro processo de mineração de dados, né? Que foi analisar a tensão em telejornais, para a gente descobrir, de acordo com a notícia, o nível de tensão, se é negativo, positivo demais, se tem alguém que é neutro, tem alguém que é abrupto demais. E aí eu fiz esse sisteminha aqui, ó. Dado um vídeo, o sisteminha identifica o rosto, por exemplo, do jornalista, do entrevistado. Em cima do rosto eu tenho uma análise visual para identificar com os traços do rosto quais são os tipos de emoções associadas. E aquelas emoções que mais aparecem nas áreas faciais significa que naquele flash, naquele quadro, naquele frame, a emoção associada é aquela. Aí pega o áudio dele falando e vê os picos de movimentos emocionais, pausa demais, prolongamento de vogal para dar ênfase, né? Porque uma coisa é você falar igual eu estou falando aqui, uma coisa é falar assim, bem-vindos, olha como a tonalidade do áudio é diferente. Bem-vindos aqui no Voa Neves, a minha palestra. Do que você falar assim, bem-vindos ao Voa Neves para minha palestra. Dependendo da entonação, você já vê que o negócio não é muito positivo, o outro não é muito negativo e tudo mais. Em cima do que é falado, o texto transcrito, achar a polaridade, o que é negativo e o que é positivo dentro das frases, se tem conteúdos, palavras com tom positivo, negativo, amor, ódio, essas coisas. E aí, juntando esses três, faz uma curva de tensão, se é alta tensão ou baixa tensão emocional, ao longo da narrativa da notícia. Aí vai vendo e depois a gente vê no sumarizado, tem mais o quê? É mais alta tensão, entre 3 minutos e 15 e 18 minutos tem muita alta tensão, então, depois de 18 minutos tem baixa tensão, aí a gente começou a ver padrões, olha os padrões que a gente começou a ver. Não sei se vocês já perceberam. Vocês já viram que tem telejornais, tá tendo uma programação. Aí para não te deixar desanimar, nossa, agora é hora de jornal e sair fora, vocês já perceberam que tá vindo uma programação, um filme ou alguma coisa, e o telejornal, geralmente, alguns começam leves, mas a maioria dos telejornais já começa o pau quebrando. Tan, 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 tan. Um homem foi preso ao tentar dar um chute numa velhinha. Político tal foi encontrado tal. Fiquem a aguardar, tá faltando vacina no posto de saúde e tal. A atenção vai lá em cima para prender a sua atenção. Então, a atenção
A tensão emocional vai lá em cima para aprender a sua atenção. Aí você fica lá preocupado. Aí seu coração fica lá acelerado e tal. Em alguns momentos eles dão uma suavizada para não te dar um infarto e te mostra o negócio. Olha só, a escola recebeu uns livros, tal, depois pau quebra, muita atenção. Só que o padrão que eles descobriram, ficar o tempo todo assim era ruim, por isso que eles intercalam e colocam algumas coisinhas boas no meio, e eles perceberam que terminar tenso estava ruim, porque aí a pessoa estava com a cabeça ruim, com o estômago ruim, de tanta notícia paulada, ou indignada com alguma política, alguma coisa, aí vai vir uma novela. Eu tenho paciência com novela, velho. Tá faltando vacina ali, o cara roubou não sei o quê. Quer saber de novela, não. Aí o pessoal tava saindo. Aí o que que acontece? Aí vem os gols do Brasileirão. Aí vai dar uma suavizada, vem uma notícia com baixa tensão, alguma coisa, para te preparar para a próxima, ainda mais se próximo programa da grade programática da TV é algo leve. Vai vir uma novela e tal. Agora, vamos supor que vai ter uma revelação, a novela é um capítulo muito tenso. Aí eles deixam numa média tensão, e aí te deixam na mesma vibe. Agora, se o conteúdo é bonitinho, igual naquelas épocas da Globo, né? Malhação, o conteúdo é bonitinho, aí vem com algo leve. Então, por causa desse tipo de mineração de dados, eles foram descobrindo esses padrões. E aí eu comecei a focar nisso aí, ó. Por exemplo, o âncora conduz o sentimento. Então, através de mineração de dados, eles começaram a perceber que quem conduz mais o sentimento e a tensão emocional da notícia é o âncora. Porque antigamente, o telejornal, a figura do âncora, ele só falava as informações. O âncora, né, o jornalista, ele só falava assim: boa noite, vocês sejam bem-vindos ao IFMG, e agora tem a palestra do professor Moisés. Era isso. Agora não. Fiquem aí, porque tem a palestra do professor Moisés. E a gente tem que ficar. Ou seja, tem emoção. Um âncora conduz. E se a próxima notícia, aquele telejornal, ele quer te deixar puto com uma situação, o âncora vai aparecer indignado. Se ele quer que você se emocione, o âncora vai aparecer com emoção, consternado. E aí eu coloquei alguns exemplos, assim, deboche, sorrindo, triste. Até as moças do tempo transmitem sentimento. Agora a informação não é só passar informação, agora vem informação carregada de sentimento. E aí a proposta lá que a gente fez do sistema de informação que a gente fez foi, entre os vídeos, a gente até usou na época um pouco aquela base de dados de 2012, ela já estava mais cheinha, pega os vídeos, faz uma extração, pega aquela extração, dessa vez agora, eu só pego a lista de quadros e o sinal de áudio, faço a análise visual procurando essas questões emocionais aqui, né, do rosto. Aí do áudio, faço análise de áudio para tentar descobrir alguma modulação ou ênfase na fala. E esse áudio é transcrito, né? A gente chama de speech to text, voz para texto, né? O que é falado é transcrito, faz uma análise textual se tem palavras com conteúdo pesado ou leve, e faz curvas de tensão só do visual, só do áudio, só do textual. Depois junta tudo e faz um método multimodal, um método geral de análise de sentimento para a gente ver como que está sendo conduzido o sentimento dentro das notícias dos telejornais. Uma coisa que chamou muita atenção é a análise que o pessoal achou lá na mineração de dados. Eles descobriram que foca muito a emoção através do plano fílmico. É uma proposta, é aquilo que eu falei no início. Tem coisas, gente, que está sendo falado há muitos anos, mas o pessoal só pega um insight depois, entendeu? Olha só, em 91, Gage Maia, um trabalho de 91, em 2017, o Felipe Conceição, eles trabalharam essas estimativas do plano fílmico, que é o close-up, quando o seu rosto está assim bem enquadrado, aí tem o plano aproximado, que é aqui, aí o plano médio, quando
está mais afastado da câmera e pega na altura da cintura, o plano americano do joelho, o plano do conjunto pega o corpo todo, mas está bem rente, né, as extremidades do corpo, e o plano geral é grandão. A figura da pessoa nem interessa muito. No plano geral, você vê que tem um conteúdo emocional menor, porque ele está querendo pegar os detalhes da cena, né? As árvores, a paisagem, o ônibus passando. E já percebeu, isso aqui é o conteúdo emocional que foi pegando, né? Quanto mais você vai fechando a câmera, quando um telejornal ele fecha a câmera, ele tá querendo pegar mais tensão emocional. Quando ele quer que você se emocione, ele quer fechar o enquadramento. E aí a gente percebeu que a proporção da face chega a quase um pouquinho mais de 40%, a proporção da face, 40% de toda a tela. Aí o pessoal fala assim, Moisés, mas não tem jeito de pegar 100% da proporção para ter certeza que o negócio emocional é muito forte. Não, talvez você pegue 46%, 47%, gente. Vocês têm que lembrar que tem a borda da tela do lado, né? O meu rosto não tem jeito de pegar 100%, não. Porque se pegar 100%, vocês estão vendo aí, é meu nariz, a minha testa. Não tem jeito de pegar 100% do frame. Então, o close mesmo, quando, igual eu estou fazendo assim, quando o close chega aqui, o meu rosto está dando um close, ele está dando um close total para pegar a emoção lá na hora do telejornal, mas o máximo que eu consigo chegar aqui é 42% de toda a tela. O lado lateral ainda tem muita coisa lateral, né? Então, por isso que não tem jeito de ser 100%. E para finalizar, a parte do áudio e do speech to text, né? Passar do áudio para o texto do que é falado para a gente analisar, a gente descobriu padrões na modulação da fala, na linguística, o controle do motor da fala, por exemplo, esse controle que eu estou fazendo aqui, o controle do que você está falando, aí você acelera e depois você dá pausa, você fica fazendo modulações assim, porque imagina que toda palestra, gente, só de passar slide já deve dar sono para algumas pessoas. Imagina se eu falasse o tempo todo assim, porque a minha apresentação, vejam ali na análise de áudio e speech, o teste. Não tem jeito, você tem que ter uma modulação na fala, uma dicção. Aí a gente descobriu lá os padrões em algumas notícias de ênfase, pausa e prolongamentos vocais. Quando você quer dar ênfase a alguma coisa, ou dependendo da situação da notícia, você dá uma pausa, ou tem prolongamentos vogais. Isso tudo a gente consegue pegar no áudio. Essas características sonoras, na época, a gente usou uns sistemas, né, o framework OpenSmile de 2003 e o Py Audio Analysis, olha só, utilizando o Python, que eu falei, a linguagem de programação ali para trás, de 2015. Em 2018, a gente usou esses três para poder pegar essas coisas. E usamos o iFeel, que é um sistema de informação do Departamento de Ciência da Computação DCC lá da UFMG, para pegar os sentimentos do texto. Então, aí fazendo todo aquele controle de plano filme e o controle das faces que eu tinha desenvolvido, e pegando esses softwares, a gente conseguiu fazer um sistema de informação geral para poder pegar esses padrões e fazer a mineração de dados. E a gente, para finalizar, não queria um exemplo, eu estou usando mineração de dados agora. Eu tenho um projeto de pesquisa agora em 2021, foi aprovado estilos de aprendizagem. Já, como vocês como alunos, já vocês devem receber um e-mail meu, ou um e-mail da professora Michele, que trabalha comigo, ou dos meus bolsistas, que a gente começou o projeto de pesquisa agora. Já vocês recebem um e-mail lá pedindo para vocês preencherem um formulário de estilos de aprendizagem. O que é o formulário que eu estou querendo fazer? A gente está querendo desenvolver um sistema que ajude os alunos, o estilo de aprendizagem dos alunos e dos professores. Como assim? A gente fez, eu e a professora Michele, a gente fez, e alguns outros professores do IFMG também, a gente fez um curso de docência, né, uma especialização em docência, e tem uma disciplina lá de estilos de aprendizagem que deu esse insight para a gente. Porque dependendo de como você responde a algumas perguntas, tem um questionário lá com 20 questões, tem outros questionários grandes, mas o que a gente se baseou tem 20 questões, eu acho.
E dependendo de como você preenche essas questões, como você responde, a gente já sabe se você aprende melhor de forma visual, ou de melhor auditivo, verbal, ou você é muito global, você gosta que o professor ele dê o, o, o resultado global e depois ensine as partes, e no meio das partes o aluno consegue inferir e descobrir qual parte está faltando. Tem aluno não que gosta de ser tudo passo a passo, explicar as etapas para depois chegar no resultado global, é o inverso. Então tem cerca de 16 estilos de aprendizado. E aí, dependendo do que se preenche esse formulário era feito no papel, aí a gente consegue descobrir o estilo de aprendizado. O que, que a gente vai fazer no nosso projeto de pesquisa? A gente vai fazer um software, um sistema, vai rodar no celular e vai ser web também, um sistema em que, baseado nas respostas que vocês deram nos formulários, que já a gente deve enviar, mês que vem, daqui a pouco a gente deve enviar, de acordo com o que vocês preenchem, o formulário, a gente vai fazer um banco de dados, depois fazer mineração de dados desses bancos de dados e fornecer para os professores. Eu tô falando do sistema aqui, eu estou falando só daqui, depois é que eu vou falar disso aqui. Esse lado aqui, a gente vai e oferece para os professores estatísticas e formas de conduzir material de acordo com a literatura da área da pedagogia de estilo de aprendizado. Por exemplo, o professor vai preparar uma aula agora. Vamos supor, o Tiago vai preparar uma aula agora para o ensino técnico em informática, terceiro ano. Aí ele vai lá e seleciona Info 3 2021. Aí na hora que ele selecionar nesse software, vai vir um gráfico e vai falar assim: 73% dos alunos são ativos globais verbais. 20% são ativos globais visuais. E 2% não sei o que, não sei o que. Então, de acordo com o padrão geral predominante da turma, professor Tiago, faça um material que tenha slides, poucos slides, os slides ter mais imagem, menos texto. Pare um slide, tente, né? Porque a gente também não vai mandar no estilo de aula do professor, mas assim, se você quiser usar os slides, usa pouco slide com imagem e tente parar no slide, para essa turma, parar no slide e mastigar a imagem, ficar debatendo a imagem, a maioria vai aprender melhor. Então vai ter lá sugestões, se o professor quiser seguir, a gente não vai obrigar, sugestões daí para fazer o material. Se ele selecionar outra turma, aí a turma já tem a predominante, 82% eles querem imagem com texto no slide, você pode explicar rapidinho. Então você não precisa ficar mastigando muita imagem. Então aí a gente vai dar essas sugestões, e aí com essas sugestões, e depois com o feedback que o professor ir dando, de acordo com as notas no sistema, se as coisas vão melhorando, vai realimentando o banco de dados, fazer aquele processo que eu falei. Realimentar, gera informação. Realimentar, gera informação, para a gente criar um banco de conhecimento, uma base de conhecimento, descobrir por mineração de base, uma base de conhecimento, o perfil de melhor aprendizagem de cada turma. E a gente conseguir personalizar mais as aulas para os alunos, sem ter que matar o professor para ele ter 1 milhão de materiais, né? Ele vai ter um material mais padronizado para facilitar para ele, mas que aquele padronizado tem nuances que vai ser melhor para uma turma tal, do que o que acontece atualmente na literatura. O professor ele tem o conhecimento, o material assim, e geralmente por que uma turma vai muito bem e outras duas vão ruim? Porque o jeito de pensar do professor bate quase 100% com o estilo de aprendizado numa turma e das outras não. E pode acontecer de nenhuma turma ir bem, porque o estilo de ensinar do professor é diferente dos estilos de aprendizado. Agora, o professor ele pode ensinar focando no estilo de aprendizado do próprio aluno. Aí personaliza um pouco. É lógico que é difícil, a gente não vai personalizar para cada aluno, porque senão o professor vai ter que dar 85 mil aulas diferentes. Mas se ele tiver 2 versões ou 3 versões do material do mesmo assunto, só porque tem 2 e 3 turmas diferentes, ou 5 turmas diferentes, ele tem 2 materiais diferentes, já ajuda bastante. E aí, como que vai realimentar esse banco de dados? Através da matrícula e rematrícula no sistema pela secretaria, tendo o apoio do NAI, do Núcleo de Atendimento ao Educando,
Por quê? Por que, que o NAI vai querer achar interessante essa proposta? Lembra que eu falei que o professor Tiago ele foi e selecionou 73%, a maioria aprende daquele jeito, e tem uns 2% que aprende diferente? Aqueles 2% podem ter reforço pedagógico no NAI. Por exemplo, o Agnaldo no NAI deu essa ideia, ó, esses aí que não forem capturados pela maioria do material do professor, ele vai ter reforço pedagógico, que aqui no NAI a gente vai focar nesses 2%. Aí ajuda mais os alunos. E a gestão, a direção de ensino, a direção geral, tendo esses relatórios, a gente já sabe como conduzir melhor discussão de PPC, projeto pedagógico, currículo de curso e tudo mais. Então, eu e a professora Michelle, a gente está focando no estilo de aprendizagem usando mineração de dados com isso, entendeu? Então, espero que ajude bastante a escola e espero que ajude bastante vocês aí no campus de Ribeirão das Neves.